E Leila Pereira resolveu falar. Abrindo o jogo sobre Vitor Reis, Andréas Pereira, Dudu, Rony e muito mais. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute a entrevista da presidente durante a apresentação do novo patrocinador. Preciso te contar também sobre o fim de um pesadelo no Corinthians e a chance de Wanderson, atacante que pertence ao Inter, pintar no São Paulo. O Flamengo está de olho em Jorginho, meio-campista do Arsenal. Vídeo de hoje do canal do Nicola ainda fala sobre a chance de Verratti renovar seu contrato no Vasco. Tem novidades sobre Sérgio Ramos no Atlético Mineiro, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo contando que o Atlético Paranaense negocia a volta de Santos, goleiro de 34 anos de idade que pertence ao Fortaleza e fez sucesso pelo próprio Atlético Paranaense. O atleta inclusive está em Curitiba acertando os últimos detalhes, também dependendo de um acordo entre Atlético e Fortaleza. Já Olympiacos e Betis fizeram consultas ao Manchester United pelo atacante Antony, ex-São Paulo. Ele não deve permanecer na Inglaterra. Para completar o giro de notícias, contar que o Al-Shabaab quer, pro lugar de Cuellar, vendido para o Grêmio, a contratação de Martinelli, meio-campista que pertence ao Fluminense. Primeira proposta de empréstimo já foi recusada. Preciso te contar agora sobre a chance de o fim da novela envolvendo o Verratti. O centroavante, que é ídolo do torcedor do Vasco, tem desde o ano passado causado problemas. Tudo porque ele exige uma renovação de contrato com direito ao aumento salarial e o presidente Pedrinho entendia que o atual salário dele já é bastante bacana. Cheguei a contar para vocês que somente com bônus ele tem direito a mais 9 milhões de reais ao longo dessa temporada. Pois bem, o empresário do Verratti está no Rio de Janeiro e se reuniu recentemente com dirigentes do departamento de futebol na tentativa de uma extensão do vínculo, além de um aumento nos seus vencimentos. O contrato atual se encerra em dezembro desse ano, com a possibilidade de prorrogação automática até dezembro de 26, caso ele dispute 60% das partidas. Em meio a toda essa queda de braço, Verratti já foi apontado como possível reforço do Corinthians e também de um time da Major League Soccer. A tendência é que essa novela termine com um final feliz, garantindo a permanência do Pirata com a camisa do Vasco. Preciso falar agora sobre o Bahia, interessado em um goleiro que faz sucesso em Portugal e ele é brasileiro. Matheus Magalhães, 32 anos de idade, esse é irmão do Moisés, que já passou pelo Palmeiras, pela Portuguesa e pela América, se aposentou nos últimos dias. O interesse do Matheus surge depois dele ser sugerido ao Bahia. Num primeiro momento o Bahia tinha outras prioridades, chegou a conversar com o Hugo Souza do Corinthians, com o Everson do Atlético Mineiro e com o Matheus Cunha do Flamengo. Como essas negociações não avançaram, o Bahia voltou a tratar sobre a possibilidade da compra do atleta, que pertence ao Braga de Portugal e tem mais de 10 anos de futebol europeu. Operação que custaria algo na casa dos 3 milhões de euros. Muito bom goleiro, cheguei a comentar partidas dele enquanto estava trabalhando na ESPN e cobria o campeonato português. Se contratado, chega para mim para ser titular absoluto, se juntando a outros reforços importantes do tricolor nessa temporada, incluindo William José, que foi anunciado recente. Anunciado não, desembarcou durante o final de semana em Salvador. Preciso falar agora sobre a chance de Neymar sair do Al Hilal. Isso parece ser questão de tempo, certo? Mas, de acordo com a imprensa saudita, o martelo está batido e ele não terá seu vínculo renovado. O contrato atual se encerra em junho. Existia até uma dúvida se ele poderia ter esse vínculo prorrogado por mais alguns dias para que pudesse disputar o Super Mundial de Clubes. O Al Hilal está entre os classificados para esse torneio, que acontece entre junho e julho nos Estados Unidos. Mas, de acordo com a imprensa saudita, é fim da linha, acabou o contrato e ele não ficará por lá. Hoje são 3 das maiores possibilidades: o Santos e o Flamengo em território brasileiro, além do Inter Miami nos Estados Unidos. Lionel Messi e Luizito Soares fazem enorme lobby para que o trio MSN possa voltar a estar junto agora no futebol americano. Se você fosse o Neymar, o que faria? Importante contar que chegou a existir a possibilidade de uma rescisão de contrato de forma antecipada, mas nesse caso, o Neymar precisaria abrir mão de um caminhão de dinheiro. Ele ganha na casa dos 100 milhões de reais por mês. Como restam 6 meses, a gente está falando de mais ou menos 600 milhões de reais. Mesmo o Neymar, que é o jogador brasileiro em atividade mais rico em atividade no mundo, nem o Neymar está disposto a abrir mão de tanto dinheiro. Preciso te contar agora por que Sérgio Ramos passou a ser especulado como possível reforço do Atlético durante essa segunda-feira. É que uma patrocinadora do Sérgio Ramos agitou a torcida do Galo
vazando ou publicando um vídeo nas redes sociais de um lançamento de uma nova chuteira estrelada pelo Sérgio Ramos. E a trilha sonora desse lançamento é uma música cantada por torcedores do Galo. Vamos, Galo, ganhar o Brasileiro. Pronto, foi o suficiente para que torcedores do Atlético entendessem que já havia alguma coisa esquematizada e que o zagueiro espanhol de 39 anos de idade, que está livre desde a metade do ano passado, se tornaria em breve reforço atleticano. Consultei duas pessoas diferentes do Galo e ambas asseguraram que não existe nenhuma negociação. Pegaram a trilha sonora por acaso, talvez porque entendiam que casaria com o lançamento, mas não tem nada a ver com o Atlético. Em algum momento o nome do Sérgio Ramos até foi debatido, mas ele não tem a intenção de atuar no futebol brasileiro. Outros clubes também tentaram, cogitaram, conversaram. A ideia do Sérgio Ramos é continuar na Europa, especialmente por causa da família. A esposa e os 4 filhos não podem deixar a Espanha, até porque a esposa é super famosa por lá, é apresentadora de um programa de TV. Só para completar o noticiário do Galo, nessa segunda-feira, o Cuca foi apresentado. E o que mais chamou a atenção nessa apresentação foi o gerente, o executivo de futebol, o Vitor, detonando o Zaratio, deixando bem claro que o argentino se tornou persona não grata. Tudo porque desde março do ano passado o Atlético tenta a renovação do contrato com ele sem sucesso. Segundo o Vitor, foram feitas várias tentativas com ele, com o empresário, com reuniões marcadas e desmarcadas, com e-mails nunca respondidos, com propostas oficiais ignoradas. Houve inclusive a marcação de um encontro às vésperas do jogo no River, contra o River, e o empresário não apareceu. No fim das contas, o Zaratio conseguiu deixar o clube para jogar no Racing, mas esse não volta mais. Declaração do Vitor, abre aspas, isso demonstrou uma falta de respeito e deslealdade. Fecha aspas. Só para completar, o Vitor ainda contou que além de receber um valor com a transferência, o Atlético ainda deixou de pagar uma compensação financeira que estava prevista no contrato caso o Zaratio fosse utilizado em 2025. Preciso te contar agora se existe alguma chance de Wanderson, atacante do Internacional, pintar como reforço no São Paulo. Essa foi uma das notícias do dia. Houve quem dissesse, inclusive, que Zubeldia entrou em contato com o Wanderson para tentar sua contratação. Que o técnico Zubeldia espera por mais reforços, isso já é público, foi o próprio Zubeldia quem contou que quer 3 ou 4 contratações a mais, além dos já contratados Oscar, Enzo Dias e também Wendel. O Wanderson se encaixaria dentro desse perfil, mas consultei pessoas envolvidas nas tratativas que asseguraram que ninguém do Internacional foi procurado pelo São Paulo, nem para consulta, nem para proposta oficial. Se houve um contato, houve até agora do São Paulo apenas com representantes do atleta que tem 30 anos de idade e foi recentemente especulado como possível reforço do Vasco. De fato, houve conversas entre Vasco e Internacional. O Vasco chegou a fazer uma proposta que não foi aceita. Cruz Maltino também não conseguiu chegar à pedida salarial do atleta, que quer mais ou menos 800 mil reais por mês. Jogador contratado do Krasnodar por 4 milhões e meio de euros na atual temporada, na última temporada com a camisa colorada. O atleta fez 43 jogos, 5 gols e mais 5 assistências. Só para fechar o noticiário do São Paulo, além do Wanderson, contar que o Enzo Dias teve divulgada a sua camisa para a temporada de 2025, ele vai vestir a 13, enquanto o Ferrarese, que interessa ao Inter Miami, notícia que você soube primeiro no canal do Nicola, também está na mira do Estudiantes. Bora falar agora sobre o Flamengo, que pensa na contratação de Jorginho, meio-campista do Arsenal, que vive os últimos meses do seu contrato por lá e já havia indicado que no Brasil gostaria de jogar ou por Palmeiras ou por Flamengo, virou alvo de tratativas oficiais com o rubro-negro. O Flamengo já fez chegar aos ouvidos do Jorginho e dos seus representantes que topa contratá-lo agora e somente agora. Não há a necessidade, ou não há o interesse de esperá-lo até metade do ano. Então, se o Jorginho conseguir a rescisão do seu contrato com o Arsenal, o Flamengo topa fechar com ele. 3 anos de contrato e um vencimento um pouco inferior ao que ele tem no futebol inglês. Jorginho também foi, na semana passada, alvo de conversas no Palmeiras, mas o Verdão descartou a contratação do atleta. Importante contar que a informação sobre as tratativas entre Flamengo e Jorginho foi divulgada pelo pessoal do GE. Flamengo que tem apenas um reforço oficial para a temporada de 2025. Trata-se do Juninho, que você soube primeiro aqui no canal do Nicola, operação de 5 milhões de euros junto ao Karabakh. Para completar as informações do Fla, contar que o CSKA da Rússia ofereceu 4 milhões de euros ou 25 milhões de reais por Lohan. Atacante de 18 anos de idade, o Flamengo já recusou a oferta e os russos prometem uma nova investida em breve. Preciso te falar agora sobre o fim do pesadelo no Corinthians.
A Esportes da Sorte obteve liminar que a autoriza a operar em todo o território brasileiro. A empresa garante que terá licença provisória e em alguns dias definitiva do governo federal para atuar por aqui. Existia uma enorme preocupação no Corinthians em relação à possibilidade da necessidade da quebra do contrato diante de uma decisão do STF, o Superior Tribunal Federal, no início desse ano, desautorizando as casas de apostas esportivas a funcionarem no Brasil para todas aquelas casas que tiveram acordo com a Lotérica. Só para você entender, no ano passado houve a necessidade das casas de apostas em se licenciarem, elas precisariam passar por uma aprovação do governo, pagando 30 milhões de reais ao governo federal. Algumas casas de apostas, entre elas a Esportes da Sorte, recorreram a um caminho mais barato, na Lotérica, Loteria do Estado do Rio de Janeiro, por 5 milhões de reais. Mas o Superior Tribunal Federal decidiu no início desse ano ignorar esse acordo, essa licença concedida pela Lotérica. Foi por isso que a Esportes da Sorte se viu numa enorme confusão. A empresa garante que acaba de pagar os 30 milhões de reais ao governo federal e que nos próximos dias tudo vai ser normalizado. Fim de um pesadelo que causava preocupação para o presidente Augusto Melo, até porque as casas de apostas e os patrocínios master têm tirado o sono dos dirigentes corintianos. Augusto, inclusive, corre o risco de um impeachment também por conta do desacerto com a VaideBet. Só para completar sobre a Esportes da Sorte, parceira de 103 milhões de reais por ano, segundo o maior contrato de patrocínio do futebol brasileiro, só atrás da PixBet do Flamengo. Para completar, além desses, ou dentro desses 103 milhões de reais, há o pagamento dos salários do Memphis Depay. 2 milhões e 100 mil reais são bancados pelo patrocínio master, os outros 800 mil ficam sob responsabilidade do Timão. A Esportes da Sorte garante que, inclusive, a partir de agora, terá um site, um domínio no Brasil, para que você possa acessar sem precisar ir para um site internacional. Preciso fechar o vídeo para repercutir a entrevista forte de Leila Pereira durante a apresentação da Sporting Bet, nova patrocinadora master do Palmeiras. Leila falou sobre Dudu, Rony, Andréas Pereira, John Arias, Vitor Reis e muito mais. Quero começar com ela repercutindo o interesse do Manchester City no zagueiro Vitor Reis, de 18 anos de idade, abre aspas. Houve uma proposta oficial do City, mas ainda estamos negociando. Os valores não chegaram ao que o Palmeiras pretende e eu não tenho pressa, fecha aspas. Sobre o Rony, acho que é o fim do ciclo, como tudo na vida. O Rony já nos proporcionou alegrias imensas, mas acho que seria até bom que ele respire novos ares. Mas se ele entende que não, é muito querido e continuará até o fim do contrato. Tenho contado para vocês que o Rony passou a treinar em separado a partir do momento em que se recusou a aceitar a oferta do Fluminense, que pagaria 8 milhões de dólares ao Palmeiras. Sobre Dudu, a parte mais tensa e que repercutiu. Ele foi vendido por um valor relevante na metade do ano, mas houve um envolvimento da torcida e o negócio caiu. Acabou indo no fim do ano, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. Ele esperou até o fim do ano para sair sem que o Palmeiras ganhasse nada. O Rony sairia pela porta da frente, já o Dudu saiu pela porta dos fundos, disse Leila Pereira, que já foi respondida pelo próprio Dudu durante agora à tarde. Por meio das suas redes sociais, o Dudu escreveu o seguinte: ele postou uma foto ao lado de várias taças que ele conquistou e também prêmios individuais com a seguinte legenda, abre aspas, perdão, a mudança estava pesada que mandaram eu sair pela porta dos fundos. Ele quis fazer uma brincadeira de que tinha tanto troféu que ele precisou sair pela porta dos fundos. E ele completa: a história não se apaga, senhora Leila Pereira, me esquece VTNC, que são as iniciais de um enorme palavrão. Só para completar, a Leila Pereira também falou sobre Andréas Pereira. Infelizmente, o timing não é o mesmo do Palmeiras. Eu sempre tenho pressa, mas às vezes as coisas não vão na velocidade que eu espero. Nós temos interesse nesse atleta e eu gostaria que a coisa evoluísse com mais celeridade. Mas isso não depende apenas do Palmeiras, estamos na luta, fecha aspas. Já contei para vocês que o Verdão chegou a oferecer 25 milhões de euros. Recentemente, Juliano Bertolucci foi à Inglaterra para tentar fechar esse acordo. Sobre John Arias, foi o primeiro a contar que o Palmeiras tinha intenção em fechar com o jogador do Fluminense, abre aspas para Leila, ele é um grande jogador. Falei com meu amigo e presidente Mário Bittencourt e ele foi muito objetivo, como eu gosto que seja. O Fluminense não tem interesse em negociar o atleta com um time brasileiro, fecha aspas. Para completar, a Leila ainda cutucou clubes brasileiros que estão fazendo a pré-temporada nos Estados Unidos. Dá uma olhada na frase da presidente. Pré-temporada na Disney é para dirigente passear. Eles nem me convidam
pois sabem da minha posição, fecha aspas. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para responder ou comentar sobre o que quisesse a respeito desse vídeo. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!